ela muda a direção dela. Cada pai tem uma maneira de criar os seus filhos. E existe uma fala aí fora que fala assim: ah, calma, o segundo sempre é diferente do primeiro. Não, o que é para um também é para o outro. E aí às vezes eu pego e dou uma olhada assim para Dona Esther, ela já dá aquela tremedeira. Assim é o pai. O pai, ele tem a forma e a maneira de criar cada um dos seus filhos. E um certo dia, nós estamos diante de uma história em que o filho, ele, moço ainda, ele olha para o seu pai convida, ele pede algo que ainda ele não tem direito. Ele olha para o seu pai e ele exige algo que ainda ele não pode. Só que tem momento nas nossas vidas. Esses dias nós estamos na Debrais de Itapevi, e lá a criança, ela pode se batizar com 12 anos. Não é obrigatório, porque ainda eles são muito novos. E a gente fomos surpreendidos pelas nossas filhas, pela minha filha, em ela querer se batizar. E eu passando isso pro meu pastor, ele disse assim: não tem como falar não, porque a Esther vai completar 12 anos em junho, e o batismo é agora no domingo. Há algo que está ardendo dentro dela. Então cada pai tem que agir com sabedoria. Tenho certeza que se fosse outro, eu ia falar: não, isso é muito novo, para com isso. Mas quando nós criamos os nossos filhos no caminho, eles entendem o que é bom. Eles entram dentro da casa do Senhor e eles sabem quem é Jesus que nós estamos servindo. E esse pai, ele foi surpreendido por esse filho, por um pedido que ele não poderia falar não, por um pedido que ele não poderia negar. Mas esse pai, ele atendeu o desejo do seu filho, porque ele sabia que o filho, o filho, ele não ia se dar bem na atitude que ele estava tomando. Eu quero que você saiba que nesse culto nós temos um pai. Um pai que no meio de todas essas pessoas sabe quem você é. Um pai que no meio dessas pessoas sabe a maneira que você entrou. Ele sabe aonde está o teu limite, mas ele também sabe aonde que está a tua obediência. Esse pai, ele não se engana. Esse pai, ele sabe a maneira que ele vai te tratar. Esse pai hoje te trouxe aqui para conversar com você. E esse pai, ele já está ministrando ao meu coração para dizer para você: até quando? Porque existem sofrimento, existem coisas que experimentamos por causa de uma atitude nossa, por causa de algo que nós aceleramos antes do tempo. E esse filho, ele pediu ao seu pai, e o seu pai atendeu. Mas um abismo, ele vai gerando outro abismo. E esse filho, de repente, ele já não queria mais estar dentro da casa do pai. Porque tem hora que obedecer não é bom. Porque tem hora que seguir algumas regras não é bom. Porque tem hora que nós se acostumamos com o ambiente e todos os dias saímos da nossa casa porque estamos acostumados com o ambiente.
E esse filho, ele vai embora. Esse filho, ele vai experimentar o que o mundo está oferecendo a ele. Esse filho, ele vai embora e de repente ele se vê sem mais nada. Porque quando nós tomamos uma atitude precipitada, nós perdemos muitas coisas no meio do caminho. E quando de repente ele olha e ele vê que a situação está feia, ao ponto de olhar para a comida dos porcos e desejar. Esses dias nós estávamos numa casa de recuperação e o presidente de lá, ele cria bastante animais, só que tem um espaço muito grande de porcos. E eu fui visitar. Eu quase morri. Porque quando você olha a situação do porco, é horrível. É lavagem, é fezes, é ele podre, é tudo porco, é tudo imundo. Então você já consegue imaginar a situação de uma pessoa que está olhando e desejando o que o porco está comendo. Na verdade, o que o adversário está lutando por esses dias é que pelas nossas atitudes nós chegamos à situação do porco e desejamos a comida dele. Mas nessa noite tem um bom pastor nessa casa dizendo: você não vai chegar ao ponto de desejar a comida do porco, não, porque você tem nome, porque você tem dono. Você não é um qualquer, você não é qualquer uma. Independente da tua escolha, entenda, você tem um pai que cuida de você. Aleluia. E ele está dizendo: antes de você desejar a comida dos porcos, eu levantarei você pelas tuas mãos. Glórias a ti, Senhor. E aquele rapaz já não tinha mais nada. A tristeza maior é quando nós olhamos para as nossas vidas e só se lembramos que temos um pai quando tudo está perdido, quando nada restou de uma história. Só que nessa noite existe homens e mulheres que têm dificuldade de amar, que têm dificuldade de ajudar alguém, que tem a facilidade de perdoar alguém. Mas eu estou ministrando de um Jesus que morreu em uma cruz, e ele está dizendo: essa atitude foi tudo por você. Eu conheço cada caminho que você entra, eu conheço cada aliança que você faz, eu conheço cada lugar que você pisa, eu conheço cada momento daquele quarto que você está passando. Mas em todo tempo eu estou te lembrando: eu não abro mão de você, eu não abro mão da sua família, eu não abro mão da tua história. Eu estou pregando de um Jesus que está dizendo: o homem fere, o homem machuca, o homem não perdoa, mas nessa noite existe uma graça de Deus, e o Senhor está dizendo: eu te perdoo nessa noite, eu te abraço nessa noite. E quando ele se vê naquela situação, aí ele lembra dos empregados do seu pai, e ele está dizendo: enquanto eu estou desejando a comida desses porcos, os empregados estão comendo tão bem, os empregados estão sendo tão cuidados. Será que eu, como filho, não mereço perdão? Eu vou voltar para casa do meu pai. Só que todas as vezes que eu prego essa palavra, eu digo: o pai conhece o filho que tem, o pai conhece a personalidade de cada filho. Uns são birrentos, são arteiros,
Uns são tão pecador, outros são tão orgulhosos, mas nessa noite Ele vai dar um banho de graça em você. E eu vou fazer tudo novo. Eu vou começar tudo de novo. Aí eu falo que o pai sabia quem era aquele filho. Deixa eu contar uma coisa pra você. O pai sabe que você ia gastar demais. O pai sabe que você é ansiosa demais. O pai sabe que você é bravo demais. Você acha que o pai não olhou para a vida daquele rapaz e falou assim: eu vou dar, mas eu conto, ele vai voltar. E todas as vezes que eu pego essa palavra, eu digo que o pai, todas as vezes, no cair da tarde, ele colocava uma cadeira, ele sentava e ele olhava lá embaixo naquelas serras e dizia: ele foi, mas ele um dia vai voltar para casa da onde ele nunca deveria ter saído. O pai não desistia. Só que o problema do pai não estava mais naquele que foi. O problema do pai estava com aquele que ficou. Porque aquele que ficou não estava dando valor para as coisas que ele tinha. Aquele que ficou, ele estava preocupado com coisas que não era para ele ficar. E sabe qual é a maior tristeza? Um dia o pai se sentou e quando ele olhou lá embaixo, ele disse: alguém está voltando cansado, sem esperança, está todo destruído, mas ele está voltando para casa. E lá vem aquele filho pródigo voltando para casa. O pai, com muita pressa, disse: prepara a melhor roupa, pega o melhor anel, mata os melhores carneiros, porco, porque hoje vai ter uma festa. Por quê? Porque o filho pródigo que foi embora, ele está voltando para casa de novo. Aí o pai arruma um problema. A quem era para se alegrar estava bravo, estava com inveja, estava com ciúmes. Porque sabe qual é o problema? Tem horas que nós não tratamos esse pai da maneira que nós temos que tratar. Nós só reconhecemos que nosso pai, que nós temos um pai, quando alguma coisa diferente acontece. Eu estou falando de alguém que ficou na casa, que se vestia bem, que comia bem, mas não valorizava o ambiente que ele estava. Então tem um momento que é melhor nós irmos, porque não adianta ficar sem entender o valor do pai que você tem.